Opa, olha só, eu estava aqui impressionado com o trabalho dessa mesa maravilhosa, até me perdi aqui no começo. Eu sou o Jack, mais uma vez aqui no nosso querido Epicast, o melhor mesa-cast da CCXP, porque é o único que a gente tem mesmo, no caso. E hoje a gente vai falar aqui o que é e para que serve a pesquisa acadêmica de quadrinhos neste TCC, quer dizer, neste episódio de hoje, diretamente da CCXP 22. E ao meu lado, que vai dividir aqui essa ilustre tarefa, esse vai ser o meu parceiro de banca, é ele, Diego Moro. Falei, pronunciei correta, Morro. Muito obrigado por ter vindo dividir aqui comigo. Se apresente para as pessoas, por favor. Olá, gente. Meu nome é Diego Morro, eu sou editor da Script, eu sou autor de quadrinhos e livros. Eu estou sem voz porque a gente está vendendo muito ali. Amei o sprayzinho já ali na mesa. Não, eu já estou totalmente sem voz. E muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho. E posso fazer uma declaração de amor aqui para as duas? Não só pode, como deve. Mano do céu. Então, é muito emocionante estar aqui, né, fazendo esse podcast com você, mas é mais emocionante ainda eu estar com essas duas aqui, porque essas duas a gente tem muito carinho, muita admiração por elas, por isso que elas sempre quando a gente pode, a gente convida elas para trabalhar com a gente. E no caso da Lalunha, é a primeira vez que a gente está publicamente aqui juntos os dois, desde que nós ganhamos o HQ Mix de melhor livro do ano. E eu só queria dizer que a Lalunha é a melhor companhia para se viajar no tempo, que eu te amo demais e muito obrigado, porque se não fosse você, a gente não tinha terminado isso aqui e a gente não tinha ganhado esse prêmio. Você é uma mulher muito porreta. Meu Deus do céu. Que maravilhoso. Cara, olha aí, já comecei chorando. Assim, Eu só não vou pagar a promessa que eu fiz para ela porque eu tô sem voz, que quando a gente combinou de escrever o livro, tava no auge aquela versão picareta lá da... Como é o nome da guria? Que é a Paula Fernandes e do... Juntos e Shallow Now. Exatamente. Aí na época eu brinquei, se a gente escrever o livro, quando terminar o livro eu vou cantar contigo a primeira vez que a gente estiver em público. Só que com essa voz, graças a Deus, eu não vou poder Não, eu cantar. acho No que assim, final a gente podia cantar pra galera. eu acho que Não deve, pode. é um não. Prometeu. Ainda bem que eu tô sem voz. Não só terminaram, como ganhar o prêmio. Então eu acho que você duplamente Cantar e deve. dançar. É, exatamente. Em cima eu faço da a mesa. coreografia de TikTok daqui. Sim, eu faço em cima da mesa aqui. As meninas agora. Tudo bem, eu só achei tão bonito assim, a gente nem apresentou e você já começou assim com amor, então... É antes que acabe a voz. Dani também é minha psicóloga no Instagram, sempre. Temos aqui na nossa mesa Dani Marino. Olá, tudo bem? Eu sou Dani Marino, sou colaboradora da Mina de HQ, pesquisadora de histórias de quadrinhos e questões de gênero. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Sou muito fã do Jack, então acho que vai ser muito legal. Que é isso, pessoas incríveis falando isso. Eu? Olha essa mulher. Lalunha Machado. Exatamente. Eu parei de apertar a cabeça das pessoas, porque uns me chamam de Laluna e outros de Lalunha. Lalunha? Lalunha. Então, Qual é o... Tanto faz, cara. Você decide e eu fico feliz e todo mundo fica feliz. Ainda puxei o Pedro Pascal que habita em mim aqui. Porque assim, eu sou um puro suco de Brasil, entendeu? Eu sou a baiana que tem o nome espanhol e que é a maior especialista em Batman do país. Então, cara... Aí o apelido dela é Senhora Wayne, quando você quiser é chamar ela de Senhora suco Wayne. de Brasil, isso aí. Então, sou a Laluna Machado, sou historiadora, né? Tem 10 anos que eu estudo quadrinhos academicamente e me especializei no Batman. Utilizando o Batman para trabalhar com história, filosofia, sociologia, contexto histórico, discussões e tudo mais. E disso aí não parei mais e fui indo em várias outras áreas, né? Eu hoje trabalho também na Secretaria de Cultura de Santos, sou curadora de eventos geeks lá e da Gibitega de Santos. Sou residência da Social Comics também. Também. A Dani também é residência da Social Comics. A gente escreve... eu e a Dani, a gente tem Mulheres e Quadrinhos, também ganhou prêmio. Aqui, né, na geralzinha. Eu ganhei prêmio com o Diego com o Tijolo. Olha isso, aqui na mesa nós temos 6 HQ Mix que a gente ganhou. E com a Dani, pode abrir também, Jack, esse aqui, ó. E com a Dani a gente ganhou o melhor mix e melhor livro teórico com Mulheres e Quadrinhos também pela escrita. Então aqui é uma mesa premiada, meu querido. Eu vou abrir, eu só recebo gente boa aqui, né? Aqui eu sou tricampeã da script. Braba. Sou braba. O negócio aqui é vral. Olha, antes de começar aqui com as perguntas, eu acho muito massa vocês falarem isso, porque comecei a fazer canal no YouTube falando de anime. E pra mim a ideia nunca foi falar sobre... só estimular consumo, né? Isso sem eu saber que existia, né, pesquisa acadêmica sobre essas coisas, assim, demorei a fazer faculdade e tudo mais, mas a nossa ideia era sempre usar os animes, usar os mangás como ferramenta para ensinar outras coisas, né? A gente falava sobre
política nos animes, falava sobre outras coisas que a molecada talvez não fosse se interessar, mas quando a gente puxa pro Naruto, quando a gente puxa pra uma coisa que talvez roube a atenção dela, facilita um pouco o aprendizado, né? Até pela minha própria dificuldade também de aprender na escola. Achei que essa seria uma boa maneira também de estimular as pessoas a falarem. Mas agora, assim, partindo para pessoas que, como eu, não manjam absolutamente nada do assunto, para que serve e o que é a pesquisa acadêmica de quadrinho? Eita, lasqueira, todo mundo virou pra mim. Posso responder também. Por favor, eu joguei aqui na mesa. Fala uma parte, eu falo outra. Eu vou abrir todos, tá? Já que vocês me... Olha, como a gente tem várias áreas diferentes aqui, né? O Diego é da publicidade, né? A Dani agora tá com ciência da informação, eu sou de história, então a gente trabalha quadrinhos em áreas diferentes. A gente traz filtros diferentes para áreas de quadrinho, né? E o quadrinho é uma mídia como qualquer outra, cara, né? É uma mídia que merece respeito também como qualquer outra e é uma arte. É a nona arte, está ali, ponto. Tanto que eu fico muito brava quando chama quadrinho de livro, né? Porque quadrinho é quadrinho e é legitimado como quadrinho. Você não precisa chamar ele de livro para tentar qualificar ele de alguma forma, né? Para validar ele. Para validar ele de alguma forma. Ele é quadrinho, já ele é validado. Ele já é validado, ele é HQ, ele é mangá, acabou, sabe? Então a pesquisa também serve para isso, né? Para a gente legitimar e a gente trazer esse tipo de debate, né? Então, como a gente usa de diversas formas, no meu caso, por exemplo, eu pego uma história do Batman, o que eu vou analisar ali? Eu vou analisar algum contexto histórico daquela história, né? Algum discurso filosófico, por exemplo. Eu consigo explicar Foucault, Kant com o Batman, né? Grandes filósofos e tudo mais. Então, assim, aí como o Diego e a Dani têm áreas diferentes, né? Para mim, serve no caso de interpretações, né? É uma ferramenta, né? Para mim é uma ferramenta. Eles também serão ferramentas, mas tem outros filtros aí também. Assim, justamente como a gente tem muitas áreas e os quadrinhos podem ser observados a partir de qualquer área do conhecimento, então você vai ter, por exemplo, gente que estuda quadrinhos dentro da medicina. A gente faz parte, né, da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, a ASPAS, que é um grupo de pesquisa brasileiro, né, que agrega pesquisadores do país todo. E ele gera publicações. O Diego assim, tem que entrar na aspas, né? Sim. São coletâneas com artigos variados de todas as áreas do conhecimento. Esses 3 são para você, na verdade, né? Espero que você goste. Eu sou um mimadão. E daí cada pessoa, cada autor vai trazer uma contribuição da sua área. Então, por exemplo, na área de história, eles usam bastante como fonte e às vezes como objeto. Na área de ciência da informação, por exemplo, né, o que me interessa é a forma como as pessoas vão se apropriar de determinado conteúdo. Agora, no doutorado, eu estou estudando, por exemplo, crítica de histórias em quadrinhos, né, a partir de uma perspectiva de gênero. Então, o meu interesse qual é? Avaliar como que as mulheres elas são retratadas nessa crítica, se isso influencia ou não a forma que o público recebe essas obras, né? Então, vão ser filtros diferentes. Já na publicidade, o interesse dele vai ser outro. Então, conforme você tem o seu interesse, você vai oferecendo para as pessoas uma espécie de janela, né? Uma nova janela para que ela possa olhar aquela produção, entendeu? Na verdade, eu comecei na publicidade, mas o meu mestrado foi em ciência da linguagem e análise do discurso. E aí que eu analisei Maus, que é uma história em quadrinho. E na época, 2004, ainda tem hoje, né, que eu acho que pode ser a próxima pergunta para elas. Tem muito preconceito da academia com quadrinho. Então, para eu conseguir convencer a banca a deixar eu analisar Maus, eu tive que usar a cartada de ganhou o Pulitzer, que era o primeiro quadrinho a ter ganhado o único, legal. E uma professora me defendeu, porque teve professor que começou a fazer, ele vai analisar quadrinho, o que ele quer analisar uma história em quadrinho e tal. E eu fui professor universitário há 15 anos, orientei centenas de trabalhos acadêmicos, todos vinham para mim. Todos os alunos que queriam fazer alguma coisa, quadrinho, qualquer coisa da cultura pop, série, game, porque nenhum outro professor queria orientar, ou não sabia como orientar, me pedia ajuda. Então, ainda tem uma resistência, que aí eu jogo a bola para elas ainda. Vocês acham que hoje Posso? Deve. Vocês acham que hoje ainda a grande dificuldade de pesquisa é esse preconceito, ou, que foi a segunda dificuldade que eu e a Luinha tivemos no livro, a questão das fontes? Quais que vocês acham que é a grande, ou tem uma terceira, tal? Qual que é a grande dificuldade para quem quer pesquisar quadrinho hoje? Aí é o preconceito ainda, as fontes ou alguma terceira coisa? Os dois, né? Assim, existe ainda um preconceito, e daí isso que você falou, por exemplo, dos alunos te procurarem, você acaba ficando marcado, né, na academia como alguém que é confiável para orientar dentro daquela linha. Mesma coisa que a aluna fez quando ela estava, né,
na estadual do Sudoeste da Bahia, que foi fundar um grupo de pesquisa para isso, né? Porque daí os grupos eles vão funcionar justamente para isso. Você tem um orientador que de repente fala, mas eu não entendo nada de quadrinhos, eu não vou orientar, porque existe mesmo gente que não quer se aventurar nesse meio. Tem uma limitação de achar que é só trabalho para criança, ou que isso só pode ser estudado em educação. E esses grupos vão funcionar para isso, para te oferecer novas referências, novas fontes. Muita gente procura, né? Deve procurar você, procura aluna, me procura também, justamente pedindo essas referências. E elas vão ser mais encontradas nesses tipos de trabalho, né? Em eventos acadêmicos, que eu sempre sugiro, né, as pessoas participarem, que nem jornadas acadêmicas de histórias em quadrinhos, que acontece na USP. Quando você entra lá, você tem acesso a todos os artigos publicados, você pode usar as referências dali, né? Então, a gente tem ainda um pouco de resistência, mas certamente quando a gente compara, e a Luna vai poder falar melhor sobre isso, porque ela está trabalhando numa obra de 40 anos atrás. Se você compara os trabalhos publicados há 40 anos e os de hoje, a gente evoluiu muito, né? A qualidade, o profissionalismo, a maturidade que a gente atingiu na pesquisa acadêmica hoje é motivo de orgulho, assim, em outros países, né? Nós temos referências como o Valdomiro Vergueiro, que foi meu orientador. Ele também era a única pessoa que orientava naquela linha, né? Quadrinhos em comunicação lá na USP. E ele é referência também internacional. A gente também tem alguns autores que vêm para o Brasil, né, publicar, como, por exemplo, o Nick Suzanes, que ele publicou uma obra de doutorado inteira em quadrinhos e ganhou vários prêmios. E foi toda feita em quadrinhos, o doutorado dele. É um quadrinho assim meio existencialista, filosófico, entendeu? Então, ainda tem uma resistência, mas eu acho que sobre essa maturidade, né, sobre essa diferença que tinha 40 anos, a Luna pode falar melhor com o livro da Sônia Luiten, que ela está trabalhando. Eu acho que dá para fazer até uma junção das coisas, assim, né? Como eu comecei a estudar quadrinhos dentro da universidade há 10 anos, né? E no interior da Bahia, na universidade pública, eu tive tudo, absolutamente tudo, com uma universidade como a USP poderia me oferecer de conhecimento, de viagem, de tudo. Mas quando eu larguei minha pesquisa anterior, eu falei, eu quero estudar quadrinho, não tinha ninguém que me orientasse. Qual que era a sua pesquisa anterior, né? Então, eu estudava Sêneca, século III depois de Cristo. Eu era muito historiadora raiz, cara. Apenas, assim, né? Enfim, aí, né, comecei a estudar, só que assim, minha orientadora, ela chegou assim, eu te oriento no aspecto de representação, Chartier, Bourdieu e tudo mais, e o resto você se vira, pedra. Vai lá, vai procurar as coisas. E aí, o que a gente... Tipo assim, há 10 anos eu tive uma dificuldade muito grande de começar a fazer isso, porque não tinha fonte. Entendeu? Hoje a gente tem um acesso, não é assim extraordinário, entendeu? Tanto que eu e o Diego a gente teve muita dificuldade no livro, mas tem um acesso maior, só que assim... A maioria das pessoas não sabe que na América Latina o Brasil é líder em pesquisa acadêmica em quadrinhos. Eu fiz uma palestra na Universidade do México, que, tipo, eles estão começando lá agora. A gente começou a pesquisa aqui há 40 anos, né? Sônia Luiten, Valdomiro Vergueiro, essa galera que é do Observatório de Quadrinhos da USP, eles fazem isso há 50, 40 anos. Então, assim... E agora que eu estou me deparando com a obra da Sônia, eu acho que foi o segundo livro, né? Ela lançou, que é O Que é Quadrinho. É desse tamanhozinho, coleção Primeiros Passos. Tem muita coisa assim... E eu tenho esse. Então, eu tenho intimidade com ela para falar assim... Sônia, tem coisas aqui que, tipo, foi vozes da minha cabeça. Né? Concorda. Ela concorda. Você tá num delírio aqui que... Gente... Não, ela não, entendo. Mas ela não quer atualizar, ela não quer sentar e fazer. Então, ela me deu licença poética para que eu faça isso. Entendeu? Aí eu tô trabalhando... Então, assim, tem coisas que já... Foram superadas. Já foram superadas há muito tempo, mas tem coisas que permanecem, entendeu? Tem muita coisa de estrutura de quadrinho que permanece, né? Mas, assim, como eu e o Diego, a gente fez um livro de 1000 páginas, contando a história dos quadrinhos. Na verdade, vai a 1.500. Vai a 1.500. Tem mais um e-book e-book digital grátis com mais 500 páginas. Deus, que maravilhoso isso. Olha o tamanho A gente dessa... tem muita dificuldade com datas, tipo... Em que data surgiu o Hello Kitty? Quem foi que fez? E não sei o que lá. E tem muito conflito de fonte. Muito conflito de fonte. E isso tem muito nos livros mais antigos.
né? Mas Fora- nos fora- livros antigos tem como afirmação categórica. Não, É, e aí, no- desculpe, Lalo, e aí Não, começam algumas fake news que a gente está falando aqui de 100 anos e essa fake news ela vira uma verdade absoluta. Eu vou dar um exemplo bem rápido. O Capitão Marvel, Shazam. Todo mundo sabia, citei no meu mestrado, a Lalunha citou no TCC dela, qualquer pessoa que escrevia, a história era a seguinte: a editora Fawcett faliu e aí ela vendeu o Capitão Marvel, hoje Shazam, para a DC. A DC comprou, a DC se chamava National, a DC comprou, deixou ele na geladeira há anos para o Superman virar o maior, porque o Capitão Marvel vendia mais que o Superman, mais que o Batman na Era de Ouro, ele era o grande vendedor de quadrinhos. Uma ótima sacada, então, ter feito isso. Aí eles compraram, botaram na geladeira para o Superman virar o... Quando chegou para a gente começar a escrever o Aleluia, nos últimos 5, 10 anos, novas fontes foram surgindo. Aí eu disse, Aleluia, peraí, vamos confirmar isso aqui. Cara, a Fawcett nunca faliu, a Fawcett era maior que a DC. A Fawcett era uma das maiores editoras dos Estados Unidos, porque ela não era de quadrinhos, ela tem a primeira revista de cinema. Mas o que aconteceu, então? Alguém inventou essa mentira e essa bola de neve cresceu durante 60 anos. Eu fui atrás da história da Fawcett, consegui pegar a história. E aí estava assim, ó, isso era maior que a DC, maior que na época não era Marvel, né, era Timely, mas qualquer editora de quadrinhos. Quando surge o quadrinho, ela olha assim, cara, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui também. Aí eles começam a fazer quadrinhos. Quando a DC processa eles pelo Capitão Marvel, eles ganham na justiça os primeiros processos. O negócio vai se enrolando, que chega uma hora depois da Segunda Guerra Mundial, quando os quadrinhos param de vender, o pessoal da Fawcett é tão grande, é tão rico, que eles olham para a DC e falam assim, cara, quanto é que tu quer para não me incomodar mais com essa porcaria? Eles pagaram 400 mil para National. Pra não encher o saco. Pra não encher o saco, deram o Capitão Marvel para National e continuaram a vida e foi ser vendida nos anos 70, quando os herdeiros estavam bem velhinhos, por algo que seria hoje alguns milhões de dólares para um grupo gigantesco, logo depois que a National foi vendida para a Warner. Eles venderam a deles também. Eles nunca faliram. Isso é uma mentira que estava há 60 anos em todos os livros de quadrinhos diziam isso. Só nota de rodapé que a National é a DC. É, viu, hoje é gente? DC, hoje é DC Comics. É DC Comics. Essa é uma das Das muitas, imagino. eu não quero dizer mentira porque tem vezes que é algum erro, tá? Mas é uma das muitos erros que a gente tem na pesquisa de quadrinhos que foi virando verdade. E quando tu começa a puxar, tu começa a descobrir os erros. E além desse preconceito da academia, dessa dificuldade com fontes, tem outra dificuldade grande dentro da pesquisa acadêmica de quadrinhos? O Nerdola. Isso é uma dificuldade em todos os Tem aspectos. gênero, né? Na rua, na sociedade, em tudo. No mundo. Tem gênero. Quando a gente começa a pesquisar quadrinhos, a gente começa a ler uns livros mais ou menos assim, com a mesma proposta, né, do Histórias em Quadrinhos dos Estados Unidos, que visa fazer uma historiografia, né, uma cronologia da história dos quadrinhos. E a gente começa a ler e eles são bem parecidos em estrutura, né? Fala da Marvel, fala do Rob Liefeld, fala de um monte de gente e sempre só tem uma mulher mencionada, a Karen Berger. É como se as mulheres nunca tivessem produzido quadrinhos, como se elas não fizessem parte dessa indústria desde sempre. Nem gente preta também. Nem negros, né, nem LGBTs e assim por diante. E daí você começa a pesquisar. A gente tem, por exemplo, a Trina Robbins, foi a primeira cartunista a desenhar a Mulher Maravilha, depois que ela já tinha 40 anos de existência. Ela é super importante, né, não só para a pesquisa acadêmica, mas é uma referência para toda mulher que faz quadrinhos, porque ela estava ali no movimento underground, ela foi a primeira mulher a publicar uma coletânea só com autoras, né, nos Estados Unidos, e nos últimos 30 anos ela tem se dedicado só à pesquisa, basicamente à pesquisa acadêmica. E nessa pesquisa ela descobriu, assim, centenas de mulheres que publicavam e que a gente não vê falando nos livros. Pseudônimo. Muitos usavam pseudônimo, por exemplo, para vender, né? Para conseguir entrar no mercado. A Dahlia Messick, ela produzia um quadrinho chamado Brenda Starr, a Repórter, que era produzido, né, para jornais e tudo mais, e foi a tirinha mais longeva da história dos Estados Unidos, publicada em jornal. Eu nunca tinha ouvido falar da Brenda Starr, ela era um sucesso. Quando ela veio ao público para falar que ela era uma mulher, porque ela assinava como Dale, né, as pessoas não acreditavam, porque ela fazia uma história em quadrinhos de aventura. Né? E mulher só pode fazer quadrinho de romance ou autobiografia. De mulherzinha. E de mulherzinha. Então, uma coisa bacana assim, que esse livro da Luna e do Diego fez foi justamente registrar. Então, você tem aí um livro, e isso me interessa bastante como alguém da ciência da informação hoje, que é você ter um registro físico da existência dessas mulheres, né? Que trabalharam tanto na pesquisa, como nos bastidores, ou como coloristas, ou mesmo personagens, né? Que é o mesmo objetivo do Mulheres em Quadrinhos. Você não tem nenhuma publicação no Brasil que reúna tantas autoras brasileiras como esse aqui. Tem 120 mulheres envolvidas com quadrinhos.
E a maioria delas está aí no nosso Artist Valley, entendeu? Dá para pegar o livro, por exemplo, pegar autógrafo. Por quê? Porque elas não são convidadas para participar de coletâneas, elas não são... Nós convidamos. Vocês convidaram, tirando, né, com Mulheres e Quadrinhos. Então é muito complicado, né? A gente, se não fosse a pesquisa assim das mulheres resgatando a existência dessas outras mulheres, muito possivelmente a gente não ia ter ouvido falar de várias delas. O que é muito bizarro, considerando que o FIC, que é um festival internacional de quadrinhos também que acontece aqui no Brasil, todas as mesas, a maioria delas era de mulheres, entendeu? Ah, que legal. Eu achei que você ia dizer o oposto. Não, a maioria, os painéis também tinham várias mulheres. E se o pessoal for visitar aqui o Artist Valley, vai ver quantas delas estão aí, entendeu? Acho que Pode falar, Diego. Não, vai tu. Eu diria que a gente teve outra dificuldade também da questão da pesquisa, que é a linguagem, né? Por exemplo, eu era muito engessada, né, numa linguagem academicista, né, de estrutura, vocabulário, né, historiadora, aquelas coisas todas. E aí, eu e Diego, a gente meio que foi com uma simbiose para fazer assim, né? Como ele já está numa área de produção, já está mais perto das pessoas, né, aquela coisa toda. E eu tinha dificuldade, né, de mudar a minha linguagem, de mudar a minha escrita, para que isso aqui desse tamanho não ficasse chato. Você disse para ficar palatável para quem não está acostumado com a Exatamente. linguagem acadêmica. A ideia é essa. Porque não é um doutorado, Não. A gente não queria fazer com linguagem acadêmica, nada disso, entendeu? A gente quer que a pessoa pegue um livro desse tamanho, que é o Senhor dos Anéis, e ela se divirta com isso. Entendeu? Ela não quer que tipo, a pessoa durma com esse negócio em cima da cara e quebra o nariz. Para que a pessoa que lê quadrinhos leia o livro, né? Não pro acadêmico. Exatamente. E a gente não é contra a academia, que nem alguns nerdolas nos acusaram. Se a gente fosse contra a academia, a gente não era professor, não estava fazendo doutorado, não estava fazendo mestrado. É só que a gente quis deixar uma linguagem mais acessível, só que isso. não faz sentido, né? E não é subestimar também não, né, gente? Não é subestimar a pessoa. Exatamente, é só assim, deixar gostoso de ler, só isso. A maior parte, assim, né? Eu venho de uma universidade pública, ou seja, eu estudo com verba pública. Eu acho que o mínimo que é a minha obrigação é tornar o conhecimento que eu produzo com verba pública acessível às pessoas. Não faz sentido eu produzir um material, por exemplo, sobre uma mídia que é tão popular para ficar ou numa estante de uma biblioteca ou agradar somente os meus pares. Pode ser que se eu escrever de forma bem acadêmica, eu tenha realmente maior entrada academicamente falando. Mas quantas pessoas de fato chegam até a academia no Brasil, entende? Então não faz sentido. Para mim, sendo uma pessoa leiga, tá nesse assunto, é muito mais importante que isso esteja nesses espaços, né? Sim. Justamente para dar mais espaço, mais acesso para as meninas, para a galera que não tem voz nesse lugar aqui. Mano, e tem espaço para todo mundo, é. né? Porque, por exemplo, tem as Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos da USP. É o maior evento de pesquisa do mundo. Do mundo. Acontece todo ano, entendeu? Então você vai achar lá nos anais, os artigos, você vai, 3 dias de evento na USP, na ECA, na Aspas, entendeu? Tem espaço para também essas pesquisas, muito entre aspas, né, engessadas, vamos dizer assim. Mas a nossa preocupação realmente é que, tipo, é o que a Dani falou, é devolver isso de alguma forma. Sobre né? acesso. Eu estudei na universidade pública, o Diego estudou na universidade pública. Não, a minha foi a PUC. Foi o filho da PUC, desculpa aí. Mas o mestrado foi na Federal, não foi? Não, o mestrado Olha lá, não. não sei nada da vida do Diego. Que isso, Tinha vergonha. Não foi na particular também. Olha lá. O doutorado agora que talvez seja na federal. Olha lá. Mas é isso, entendeu? Mas a gente foi bastante criticado por isso, por usar uma linguagem acessível. A melhor metáfora que eu vi para quem quis nos criticar foi amigos respondendo assim: vocês estão querendo que um submarino voe e ele não foi feito para voar. Tu está exigindo que um submarino, tu quer que voe e pega um avião. O submarino não é feito para voar. Nossa, que bobagem. Como alguém fica irritado em negar acesso a outro, assim, né? Tipo, vamos fazer de um jeito que mais pessoas entrem em contato com uma coisa que a gente Mas é uma visão já, assim, meio retrógrada, assim, né? Também de que certos conhecimentos devem ficar restritos a um determinado meio, né? Mas isso já está sendo superado, acho que já é superado de certa forma. Quando, por exemplo, a Beatriz Sequeira, ela ganhou o prêmio HQ Mix
de melhor dissertação de mestrado em 2018, né? Então, você tem uma ala dentro da HQ Mix para premiar TCC, doutorado, mestrado. E ela ganhou, e eu estava na banca dela. E ela vai falar sobre justamente o processo de legitimação cultural, né, dos quadrinhos. E o que foi mais elogiado por essas pessoas que são aí pioneiros dos estudos de quadrinhos, que são acadêmicos, foi justamente o fato dela usar uma linguagem que permitia que outras pessoas fora da academia pudessem ter acesso a esse conhecimento que ela produziu. Entendeu? Então, assim, quem realmente está antenado com o que está acontecendo no mundo, sabe que não faz sentido mais você manter essa visão muito elitista, né, do conhecimento. E que é, né, assim, a gente tá num evento aqui que não é um evento que permite muitas pessoas. A gente tem a Perifacom agora que abre esse espaço para outras pessoas participarem também, né, tanto mostrando seus trabalhos como indo e consumindo. Acho que é fundamental ter essa linguagem mais acessível e convidar essas pessoas a consumirem, a entenderem que tem outras coisas para elas lerem, né, para elas consumirem. Trabalho também com um psicanalista, o Christian Dunker. E a ideia dele de fazer o canal no YouTube, trabalho com ele fazendo o canal no YouTube dele. E a ideia dele é justamente essa, romper esses muros da universidade e tornar uma coisa que é a psicanálise também pouco acessível para mais gente, né? Assim. Mas é isso, acabou de ganhar prêmio como melhor livro teórico, né, no HQ Mix, que é o Oscar do quadrinho nacional. Mas é um livro de fofoca, gente. Fofoca dos quadrinhos. Basicamente melhor isso. definição. É um livro de fofoca. Mas pensando na academia e nas fontes que a Dani estava falando antes, a gente teve o cuidado, eu e ela, Lunha. Aqui no final tem 36, se eu não me engano de cabeça, 36 páginas com todas as fontes. Para poder ajudar quem for pesquisar. Cada vez que eu e a Lunha, a gente ia achando algum artigo, algum livro, eu já tinha um arquivo no Word salvo, assim, né? Para listando. Depois a gente no final só pegou e listou. Livros, podcasts, entrevistas, vídeos, não sei o que, tá tudo aqui, o que é link, o que é livro, o que é... Quanto tempo levou esse trampo de vocês? Cara, foi mais um 2 ano. anos. Foi quase 2 anos. 2 anos. 2 anos. Foi Eu tava de cama escrevendo, meu filho. Mulher. Aqui eu falei que eu era brava. Bravíssimo. Eu tava de cama escrevendo, eu tinha feito a cirurgia no quadril, eu tava com o notebook no colo, terminando esse negócio Chorando. Vai. Olha A aí, gente ó, se por dividiu. favor, hein? Comprem pelo o amor de livro, Deus. pelo amor de Deus. A Laluinha fazendo uma parte, eu fazia outra, aí ela me mandava, eu dava, né, o que ela falou, né, dava essa mexidinha no texto para deixar, porque eu pegava no pé dela, ela tá escrevendo de gravata, tira gravata. Aí eu devolvia, Tira E eu tenho coleção de gravata, ela eu ia esculhambada. devolvendo e a gente ia... E aí cada vez aumentava mais, a bola de neve ficava maior, porque, como a Dani falou, tipo, só existe a Mulher Maravilha, aí tu começa a procurar. Não, cara, tinha 25 super-heroínas no mesmo período que vendiam tanto quanto Era ela. pra ser 300 páginas. Desapareceram. Era para ser 300 páginas no começo. As mulheres desapareceram. Aí a gente foi atrás e resgata essas heroínas, bota o nome de todo mundo. Aí começa a achar artistas. Aí teve artistas que a gente conseguiu entrevista, porque melhorou a pesquisa nos últimos anos, mas teve umas 3 mulheres ali que a gente só conseguiu assim, a data de nascimento, aí o legal é que a gente vai dividindo com o leitor. Tem coisa que a gente fala, olha gente, isso aqui não tem informação, desculpa, a gente sabe só isso sobre essa mulher. É o que tem, é o que não deu. tem mais nada. Ela é prima do fulano, a gente conseguiu assim, ela é prima do cara que é o diretor da editora lá, e é só isso que a gente não conseguiu lugar nenhum mais nada sobre ela. E por onde começa esse trabalho de minunciar e de ir atrás dessas cara, coisas? Indiana Jones. Total, assim. Total Indiana Jones. E aí uma coisa vai Pesquisador puxando de a quadrinhos outra. é Indiana Jones. Uma coisa vai puxando a outra, tu acha um artigo, esse da isso. Fawcett eu achei sem querer, assim, eu achei num outro artigo, eu olhei assim, não, mas a Fawcett não sei, vendida por não sei quantos milhões. Aí eu botei no Google e disse, peraí. Aí eu consegui uma reportagem do New York Times de 77 que dizia da venda. Eu falei, não, como é que os caras faliram se os caras foram vendidos por, seria hoje, lá sei, 300 milhões de dólares. Tem uma coisa errada. Aí começa a ir atrás, e aí tu começa, aí tu chega. A investigação é Indiana Jones Indiana mesmo. Jones. Foi numa dessa que acharam a neta do Bill Foi Finger, essa, né? a neta Criador do do Bill Batman. Que história é Essa essa? fofoca é ótima. Eu É não sei, ótimo, essa eu tô- fofoca Ah, tá me no conta. livro, querida. Menina, você Não, essa fofoca sabe. não está apenas no livro. Não, por favor. Começou... O que aconteceu? O que acontece, né? O Diego ele tem mais propriedade para falar disso porque ele fez o quadrinho do Bill Finger. Contei a vida do né? Bill Finger. Você quer falar, Di? Tá. Fala aí. Então, o que a gente descobriu na nossa pesquisa aqui, o Mark Nobleman, ele é um jornalista maravilhoso nos Estados Unidos, que ele começou a investigar a vida do verdadeiro criador do Batman. Só uma aspa. Vocês comentaram que o Brasil faz isso há 40 anos e que, claro, é o país que mais faz pesquisa de quadrinho, então? Não é o que mais Não é o que mais faz. O que mais tem... Mas- Na América Latina Na é América a maior Latina é. referência. Tá, desculpa, só uma... Não, e aí o que acontece? É a maior injustiça da história da cultura pop, não é só assim dos quadrinhos. É como se o George Lucas tivesse roubado Guerra nas Estrelas de alguém, entendeu? Meu Deus. Nesse nível. Porque o Bob Kane era sempre o dono do Batman, criou o Batman, é uma mentira. E ele se apresentava assim, né? Porque o Bob Kane é um safado, o maior, pode falar, é o maior safado. safado que existe.
o pai dele já era da indústria, então ele era malandro. Por isso que quando ele chegou com... quando o Superman fez sucesso, a hoje DC chegou pro Bob Kane, que já fazia outros quadrinhos, e disse assim, eu quero um outro super-herói. O Bill Finger, coitado, era funcionário dele, que sonhava em escrever, ser escritor, tal, trabalhava para ele. Ele chegou na casa do Bill Finger com um cara de vermelho, com umas asas ridículas, e o único nome que ele tinha era Batman, ou Birdman, não sabia como é que ele ia chamar. Aí o Bill olhou e falou, cara, isso aqui não tá bom. E aí o Bill mudou tudo que a gente tinha de Batman que você conhece é da cabeça do Bill do cabeça do Bill. Não é da cabeça do Bob Kane. Só que o Bob era o dono, era o chefe, ele assinou o contrato com a National e o Bill Finger morreu na miséria nos anos 70. Nossa, o capitalismo mostrando a que veio. Assim. Aí o Mark Nobleman, que é um jornalista maravilhoso, o Mark descobriu essa história, começou a pesquisar essa história. Então, o Bill Finger, se tu bota o nome dele no Google, tu vai achar a foto do criador do Homem-Aranha, que é o Steve Ditko, errada, dizendo que é do Bill, porque o Bill só tem uma foto dele na internet. Meu Deus. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é entrar em posts de pessoas que botam a foto errada e digo, meu amigo, isso não é o Bill Finger, troca aí, que esse é o Steve Ditko. Então. Aí o Mark Nobleman, quando ele descobre essa história, ele lança um livro, só que ele lança um livro infanto-juvenil, então o livro tem pouco texto, tem mais fotos. Nós resolvemos escrever uma graphic novel sobre isso. Eu fiz o roteiro e o Zambi desenhou. A Lalunha tem um texto que a gente convidou a Lalunha. A Lalunha fez o pós-fácil. Não, é que esgotou, a gente vai lançar agora ele maior. Vamos lançar. Spoiler. Meu CEP aqui. Spoiler, em 23 a gente vai relançar. Quando eu fui escrever o livro, eu entrei em contato, nossa graphic novel, eu entrei em contato com o Mark. E graças ao Mark, ele descobriu o seguinte, porque a lei nos Estados Unidos, um herdeiro só pode, alguém só pode buscar os direitos se for parente. Tipo, não pode nós aqui chegar lá na Warner e dizer, Warner, você roubou o Batman do Bill. Porque vai pra quem, né? O Bill não tem filhos, caguei. Aí o Warner vai dizer. E o filho do Bill, o Fred era gay e infelizmente ele morreu de AIDS nos anos 90. Né? Na época não tinha os remédios e tal, ele acabou, acabou morrendo. Aí ficou assim, não tem herdeiro. Só que quando o Mark estava escrevendo... Já é um preconceito, né? Já é um baita preconceito. Gay não tem filho, e é isso... E acabou por aí. E Dani, não precisa procurar mais nada. Não precisa procurar. Quando o Mark estava pesquisando, o Mark achou uma neta dele que ninguém sabia que existia. Resumo da história. Hoje a família tem os direitos. A Athena a partir Finger... de 2005 só. Em 2014 apareceu o nome pela primeira vez. O nome aparece pela primeira vez em 2014 no Batman vs Superman. Aí, quando eu fui escrever a minha graphic novel, eu entrei em contato com o Mark e entrei em contato com a Athena. Eles me ajudaram a fazer o roteiro. Que da... Cara, e foi a muito Luna legal. entrevistou a Athena. Eu sou a única pessoa que entrevistou ela, além do Diego, e a entrevista está aqui. Eles nos ajudaram a fazer o roteiro. Aí é o único livro da Scribd que nós temos em inglês. Nós fizemos a edição Kindle em inglês, já chegou em primeiro lugar na Amazon, tal, lá nos Estados Unidos, tudo tal. E agora esgotou no Brasil. Isso é gigante. Não, esgotou, aí tá todo mundo cobrando, então a gente vai lançar agora a versão maior, né? Porque ele era formatinho pequeno, ele era desse formato assim. A gente vai lançar agora 23, agora o primeiro spoiler, vamos lançar em versão maior, tal, porque tá todo mundo cobrando. Então metade do livrão é só fofoca aí. É só fofoca aí. Você sabe que vocês não vão levar isso embora mais, você sabe isso aqui. A produção já tira daqui da mesa. Não, esse é teu, depois a gente autografa pra ti. Eu tô pidão hoje aqui. Aqui, tem que pedir. Mas caralho, nossa, eu tô legitimamente impressionado. Conheço pouco, gente, assim, honestamente. Até comentei na mesa de ontem que nunca me identifiquei muito com o rolê dos super-heróis, assim, dos caras fortes, essa coisa, pá. E o que me clicou muito foi Sandman na época, dos quadrinhos, assim, porque falava de outras coisas, sonhos, dificuldades. Foi que eu comecei pesquisando. Tinha música envolvida ali, eu achei. Me gerou uma coisa. E na primeira CXP que eu fui no Artist Valley, eu pude ver que, nossa, dá pra contar outras histórias, né? Tem outras coisas incríveis. Vocês contando isso de pesquisa, eu tô curioso pra... Mas a minha questão com o Batman, os nerdola ficar com raiva de mim, porque eu falo que o Batman é um burguês safado. Mas não precisa ser, né? A minha pesquisa é praticamente essa. E bilionário não precisa existir. Ele é um bilionário que desvia dinheiro da própria empresa para bater em pobre. Com questões de Édipo grande. Né? E é isso. No mínimo, né? No mínimo, né? Aí, ó, nerdola tem que acabar mesmo, desculpa. Eu sei que tem um monte aqui hoje e eu posso ser agredido porque o palco não tem mais parede, mas enfim, é a verdade. Eu tenho uma pautinha aqui, mas eu tava muito na de vocês aqui. Manda aí, tu que toca. Não, eu me perdi mesmo, porque eu gostei mais das fofocas do que eu tinha preparado aqui. Fofoca é o que mais tem. Fofoca sim. Vou resgatar aqui onde eu... eu quero mais, tem mais fofoca? Oxi, esse livro é só de fofoca. Então dá mais um gostinho, porque assim, a Dani falou a questão, né, de mulheres escondidas, nós temos a questão também dos negros escondidos. Por exemplo, o George Harriman, que é o criador do Crazy Cat, que a gente trouxe para o Brasil, que é só a história em quadrinho mais importante do século XX. Eu não conheço. Se não fosse Crazy Cat, não existia Disney, não existia nada. Os Funny Animals, ele
E é a primeira vez que o quadrinho é respeitado, que era em jornal, é de 1916, cara. Meu Deus. É a primeira vez que o quadrinho é olhado com, pô, isso aqui é legal. O George Herman só foram descobrir que ele era negro, ele morreu no começo dos anos 40. Só foram descobrir que ele era negro na década de 70, quando começaram as pesquisas de quadrinho. Ele é o Machado de Assis dos quadrinhos, entendeu? Porque ele conseguiu esconder que ele era negro, e isso foi que deixou ele vivo, porque justamente durante a carreira dele foi quando a Ku Klux Klan voltou com tudo nos Estados Unidos. A gente, para fazer o livro, a gente entrou em contato com o biógrafo dele, que nos ajudou em algumas coisas, que nos ajudou no Crazy Cat, nos ajudou na tradução do Crazy Cat. O Érico está ali, o tradutor do Crazy Cat. Onde está Érico? O Érico Assis. O Érico Tá saiu. O Érico estava ali, que era, todo mundo dizia que era impossível traduzir Crazy Cat, porque ele criou vários... Ele usa a linguagem de New Orleans e, além disso, ele escreve foneticamente, escreve com vários erros ortográficos. Então, cara, não adianta tu saber inglês, porque tu não faz a mínima ideia o que é aquela palavra. Então, o Michael Tisserand, ele nos ajudou, a gente mandou vários e-mails, ele ajudava, ele dizia, tal palavra é tal coisa. Diego, isso aqui, Érico, isso aqui eu não sei se virem ainda. Não sei então, o que é isso. E o George Herman é um que a Dani lembrou, que ele só foi descoberto que ele era negro 30 anos depois que ele morreu. Todo mundo achava que ele era um cara branco. Porque se ele fosse um cara negro, é certo que ele não teria feito o sucesso que ele fez. Ele comprou casa em Los Angeles, em lugares que era dito em cartório, assim, em registro, que negro não podia morar naquela região. Ele conseguiu morar porque ele era o George Herman, o cara do jornal que não é negro. Um laranja, vai lá, compra, faz... Resumindo, pesquisador de quadrinhos é um grande fofoqueiro. É um grande fofoqueiro, entendeu? Não, mas assim, que importante isso, assim, tá ligado? Tipo, uma fofoca, porra, não é o Big Brother, né? Só Sim, tem as da Mulher Maravilha também, né? Conta aí, Dani. Recentemente, quando ela fez 75 anos, saiu um livro que é bem celebrado, né, que é o da Julie Lepore. Ela é também historiadora e ela trabalha pro Smithsonian. Então, vários documentos do Marston, que é o criador da Mulher Maravilha, estão lá no Smithsonian. Então, ele foi publicado, foi muito celebrado, porque ela trazia várias revelações sobre a família, sobre o relacionamento polêmico, né, do Marston, porque ele era bígamo, né, ele tinha 2 esposas e tal. E eu entrevistei a neta do Marston, né? Eu fui atrás dela. Entrevistou as netas. Ou seja, vocês vão a fundo na fofoca com fonte. Com E essa entrevista tá aqui também. E eu sou a única pessoa no Brasil que entrevistou a Christie, e daí ela fala pra mim, olha, esse livro realmente é muito legal, traz muita coisa interessante, mas muito do que ela fala é mentira, porque a fonte principal que ela usou não teve contato com a nossa família até, sei lá, até ela ter uns 14 anos. Então, as pessoas fetichizam e sexualizam uma relação, por exemplo, da Elizabeth, né, com a Olive, que era a outra esposa dele, como se elas tivessem um relacionamento entre si, e na verdade elas não tinham. E não porque isso seja uma vergonha, porque na família Marston há vários LGBTs, isso não seria um problema, entendeu, para eles. Mas é que o relacionamento delas era bem... amigas, elas eram bem amigas, definidas. tipo, bem definida, elas eram super amigas. Então a Elizabeth era advogada, ela saía para trabalhar, e a Olive ficava em casa cuidando dos filhos, que só foram saber que eram filhos do Marston quando eles já eram adultos, sabe? Então tem várias coisinhas assim, interessantes. E como a professora, a autora do livro é professora de Harvard, aí a Christie falou, ela deu essa carteirada, ela achou que ninguém ia questionar. Até a brincadeira fato, que a gente faz aqui, eu e ela Lunha, antes de entrar na parte da Mulher Maravilha, é trazer justamente isso. A gente bota todo mundo, olha, a neta falou isso, o fulano falou isso, ciclano falou isso. Então, assim, gente, a gente está entrando num terreno aqui que tem muita fofoca. A gente vai tentar passar no teste do laço da verdade. Eu acho que é isso. E aí a gente começa a contar a história. Mas que maravilhoso de ir atrás da galera, da família, de esmiuçar, não tinha ideia de como funcionava isso. O povo acha que a gente fica lá sentado lá só fazendo negócio Achando da BND, coisa, né? Lendo quadrinho, né? e desenhando. Lendo quadrinho, tipo, pesquisando e tal. Mas, cara, tem coisas que realmente você tem que... É o que acontece. Você tem o conhecimento teórico da estrutura dos quadrinhos, da linguagem do quadrinho. A gente tem que saber a diferença de um balão, o que é uma sarjeta, o que é um requadro, né? A gente tem que saber disso, recordatório, a gente tem que saber isso, entendeu? Só que o conhecimento empírico, que é o conhecimento que você vai atrás, entendeu? Você conversa com a pessoa, né? Ou você pega um documento original, alguma coisa assim, é realmente tipo Indiana Jones, cara. É Indiana Jones, entendeu? O Nicolas Cage lá. Entendeu? Você vê Sonia Luiten. Sonia Luiten, que é a primeira pesquisadora de quadrinho do país. A mulher está completando esse ano 50 anos de carreira. Entendeu? Ela foi aluna do Osamu Tezuka. Meu Deus. No Japão. No Japão. Entendeu? No Japão. No Japão. Ela foi convidada pela Universidade de Osaka para dar aula de dar aula de português lá. E ela iniciou a pesquisa em mangá no Japão.
É a maior pesquisadora de mangá, a maior referência que a gente tem de pesquisadora de mangá no Brasil. Entendeu? A introdução do Mulheres dos Quadrinhos é dela. Entendeu? Foda, meu Deus. Então, assim, é um empírico, entendeu? É você sentar, por exemplo, um Sônia Luiten, me fala como é que era Rosana. Quantos cigarros ele Então, fuma? quantos cigarros? Como é que era? Ela foi a única estrangeira que foi no velório do cara. E ficar mexendo nas coisas dela, né? Porque Entendeu? a pesquisa deixa. dela não é digitalizada. Então, cada vez que a gente vai lá, Eu choro. ela chora e ela... Sônia, olha esse artigo aqui que você escreveu em 1900 e bolinha, todo datilografado, que interessante. Eu tenho que digitalizar. Ela fala assim, olha essa foto que a gente achou do Maurício de Souza na minha casa em Osaka, em 1970. Não sei lá A Alice estava Alice estava grávida grávida. do contra. É tipo isso, entendeu? Apenas isso. Né? Apenas. E é isso que dá ainda mais vontade, mais gana da gente pesquisar, entendeu? E vai por outras vertentes também, né? Esse negócio do cigarro que a Laloinha falou me lembrou uma coisa desse nosso livro sobre o Bill Finger, nosso quadrinho sobre o Bill Finger. Quando o Zambi uma vez ele fez um desenho, tinha um quadrinho que tinha o Bill Finger escrevendo na máquina de escrever e o Zambi botou um cigarro assim do lado. Aí quando eu vi o primeiro layout que ele mandou pra mim, né, peraí, chamei o Mark, chamei a Atena, né? O Bill fumava, os dois, não, Diego, Zambi, tira o cigarro. Tu tem que ir atrás. É pra você pesquisa, claro, isso. pô. A gente está quase encerrando, o diretor estava ali metendo a mãozinha, mas sim, a gente está vendo, aqui tem uma que veio aqui enquanto vocês foram falando, muita coisa, assim, muito filme, muita gente começou a ir para o mundo dos quadrinhos a partir do audiovisual, né? Conheceu, sei lá, X-Men, chegou, minha mãe sabe quem é o Wolverine, sabe? Mas não é por um motivo que tu tá achando que é, né? Porque ele é um homão gostoso. Sim. Eu entendo a véia. Não quero pensar muito nisso, mas eu entendo. Todas as mães sabem quem é o Wolverine. É isso, né? Poxa, ai daquela que não sabe. Vocês acham que o olhar do leitor de quadrinho mudou também? Há muito, cara. A minha pesquisa é por causa do audiovisual. Além do chato, Sim. que acha que é dono das coisas. A minha pesquisa é por causa do audiovisual. Porque assim, eu lia o quadrinho de uma forma de entretenimento mesmo, né? E aí eu achei um seriado do Batman de 1943. E tem outro em 49. Então o Batman já tinha produções de audiovisual muito antes do Adam West. Nossa. E antes da televisão, quando ela E fala antes da seriado é no televisão, cinema, né? que No era um cinema. cine seriado. Você ia toda semana no cinema assistir o episódio. Cine, eu nunca... Cine seriado. E aí a minha pesquisa é sobre esse primeiro cine seriado. Quem que fazia isso? Quem era esse Batman? Era um só? Era um... Não, tem o As fotos são Batman, bem tem o engraçadas. Robin, é zoado. É um negócio, eu não recomendo assistir. O orçamento era $2, né? $2,50. O orçamento do episódio era $2. Desculpa, de que ano era isso? 43. O ator costurou a própria uma roupa, Coca-Cola pro cara. cara. Eu estou de Batman. O ator costurou a própria roupa de Batman, então ela sai toda hora, cai um cigarro do cinto de utilidade dele, ele troca de roupa dentro do carro, que não é Batmóvel ainda, é o carro do Bruce Wayne, quem dirige é o Alfred. Onde que acha pra ver isso? Entendeu? Né? Acho que tem no YouTube. Tem no YouTube. E aí várias coisas que estão nesse seriado foi por os quadrinhos. A Batcaverna surgiu nesse seriado. Porque né? o Bob Kane e o Bill Finger foram ver a filmagem e aí eles falaram, vamos botar no quadrinho. Aí eles botaram no quadrinho. Ficou bacana. O Alfred, né, ele era meio gordinho. Mas é tipo um né, contra-regra. no ali, né? no quadrinho, ele, antes do seriado, ele era gordinho. Mas aí no seriado tiveram a ideia, como é que a gente vai botar pra essa galera entrar na Batcaverna? Pelo relógio. Faz uma porta no relógio aí, e aí a gordofobia emagreceu o Alfred pra ele entrar no relógio, pra ele passar no relógio. O senhorzinho descendo lá no pau. Lá Mano, entendeu? E aí No permaneceu pólen também, né? Então, aí, a partir daí, vendo esse seriado e vendo como o Batman, nesse seriado, ele foi usado como discurso de guerra, porque estava em plena Segunda Guerra Mundial, que aí eu tive que me debruçar sobre os quadrinhos antes e depois do seriado. Nossa, mas qual era a função do Batman nesse momento, assim, pra estimular a galera a... Era os vilões eram os japoneses e tal, tinha todo um discurso racista. Isso a gente fala no livro aqui. O único, tipo, esse vilão que tem nesse seriado só aparece só nesse seriado. Não tem mais em nenhuma produção do Batman. Nenhuma. Chama ele de Japanazi, né? Uma coisa que nós botamos aqui, que é de um pesquisador, é Paul Higgs, o nome dele, é um pesquisador americano, que ele tem toda a pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele conseguiu documentos provando que isso foi uma orientação do governo americano. Se tu quisesse fazer um quadrinho mais leve, a DC tentou fazer um da Sociedade da Justiça, que ia aparecer alguns japoneses contra o governo, né, para tentar ajudar os americanos. Eles falaram, não. Era a orientação do governo. Todos os vilões são alemães, são japoneses, eles são malvados.
não, assim, era O quadrinho entrou quadrinho era como propaganda esforço de política. guerra, Era propaganda entendeu? política contra a guerra. E aí, no final do quadrinho, vinha tipo um cupomzinho que a criança recortava, ela botava no envelope com dinheiro e mandava o esforço de guerra pro governo. Para comprar arma. Pra comprar bala, Tu pra dizia comprar para as crianças arma. para comprar arma. Ajude a gente a comprar arma. É, Pague tem o- capa do Batman que ele tá segurando a metralhadora e o Robin tá recarregando a metralhadora, entendeu? A Mulher Maravilha também descendo o cacete nos nazis, entendeu? Então, assim, isso que você falou do audiovisual, sem o audiovisual eu não teria me debruçado sobre os quadrinhos, entendeu? Eu não teria ido para o mundo dos quadrinhos sem o audiovisual, uma coisa levou a outra. Eu estou fascinado. Vem pra pesquisa, você Eu também. pesquisa, cara. O mais louco é que tem gente que critica, né? Ai, não ficou... Né? O Nerdola. O filme não tá igual... Essa é a principal briga, né? Cara, assiste o seriado, então. Adaptaram não sei o que tá errado. Meu amigo, as mídias são diferentes. Não entenderam Não o que é tem, adaptado. não tem como ser igual. E muitas vezes as coisas que tu gosta no quadrinho vieram de outras mídias. O maior exemplo é a Kryptonita. Por que existe a Kryptonita? Vem do rádio. Ela não existia nos quadrinhos. É porque no rádio... Do rádio. O rádio fez tanto sucesso que o ator ficou 10 anos fazendo. Depois de 3 anos, eles tinham que dar férias pro cara. Como é que eles iam dar férias? Sério, teve esse problema. Aí o roteirista teve a ideia. Vamos criar alguma coisa que o Superman fica fraco e aí tu pode sair de férias e o Diego fica no teu lugar. É sério. Sofrendo. E aí a voz não é do Superman porque ele tá com dor e tal. Aí o pessoal dos quadrinhos gostou e o próprio Bill Finger, o criador do Batman, o Bill Finger trouxe para os quadrinhos. Quando ele escreveu o Superman também, o Bill Finger trouxe a Kryptonita para os quadrinhos, mas ela foi criada o Perry White, o editor do Planeta, foi criado no rádio. O Jimmy Olsen, que é o fotógrafo, foi criado no rádio. A Arlequina nasceu no desenho do Batman, não nasceu nos quadrinhos. Então as outras mídias há anos estão ajudando os quadrinhos e conversando com os quadrinhos. Santa Isso insalubridade, muda né? muda o olhar de quem pesquisa, muda o olhar do leitor e muda o olhar dos criadores. Gente, eu tô... É, Tudo isso a gente encontra... Aí, Nos dois, né? velho? nos dois. Gente, Nos dois. Estamos chegando ao fim aqui. Eu quero agradecer. Você acredita? Eu queria ficar mais. Desculpa aí quem ia entrar depois. A gente vai ficar aqui mais um pouco. Eu quero saber mais. Tchau, gente. Vamos dominar aquilo. Mas já estão ali já. A gente tem até domingo, né? Então pode ser. Descansa aí, gente. Marca outro que a gente vem. Eu amei, de verdade, assim. Pra mim é um prazer estar aqui nesse XP gigante, sentar nessa mesa. Eu tô aprendendo a fazer esse negócio ainda. Pra mim é tudo novidade. Dani me ouviu lamentar, me ajudou tanto esses dias. Foi um prazer conhecer vocês pessoalmente também. Obrigado. Antes da gente ir, por favor, falem de novo de vocês. Estão em mesa? Vocês estão aqui no Arts Valley hoje? Vocês estão por aqui? Eu tô Tem alguém que vocês ousada, eu tô querem de recomendar? convidada. Chique. Entendeu? Que eu fui jurada técnica da CCXP Awards pra quadrinho. E eu tô ousada aí, eu tô andando, né? Mas Instagram, Laluna G Machado, pode achar aí, mandar mensagem. Quer pesquisar quadrinho? Não sabe por onde começar? Manda uma mensagem que aí a gente resolve o seu problema. Dani? Eu tô no Insta como marino.dani, no Twitter aquela Dani Marino e eu na mina de HQ. Vou ficar por aí no Arts Valley todos os dias, conversando com as mulheres e as pessoas trans e não binárias que estiverem por aí. Então, eu sou Diego Morro, você me acha como Diego Morro, escreve Montreal, ou pela nossa editora, que é Script, né? Script é S-K-R-I-P-T, roteiro em alemão. Aí tu acha a gente no Instagram, no Twitter, no Catarse, na Amazon, então é só, né? Pegar E por aqui rodando E também. por aqui rodando o nosso stand lá também, a gente está no stand no mercado medieval, né? Ah, e ficaria agradecer. Um lugar muito legal, Tá né? muito legal, né? Tá Ficou muito bem legal. Agradecer a CCXP por essa iniciativa de aproximar a pesquisa acadêmica do público, porque isso é inédito, então parabéns pela iniciativa, assim, completamente de vanguarda aí de vocês, maravilhoso. Ivan, né? Sempre fazendo Ivan, coisa incrível, se é. apresentando. Ivan Nossa. Freitas, meu amor, te amo. Ivan é um lindo. Olha, eu sou Freitas também, não sou parente do Ivan. Até onde eu sei. Amo o Ivan. Gente, esse foi mais um EpicCast aqui na CCXP. Ainda é o segundo dia de CCXP 22. Tem muita coisa rolando ainda. Esse palco vai abaixo amanhã com Keanu Reeves e muitos outros convidados. Muito obrigado. E o evento continua. Daqui a pouco vai ter mais coisa aqui. E é isso. Beijo. Outro. Valeu! Tchau, tchau. Obrigada. Consegue uma caneta pra gente autografar esse Nossa, agora. Deixa eu pegar ali.